Como vão? Tudo bem? Estamos aqui novamente para continuarmos a leitura do livro de Salmos e nós faremos isso com uma satisfação enorme. Essa semana o Facebook me lembrou que faz um ano que nós iniciamos esses estudos, né? Eu havia feito uma postagem convidando as pessoas que se interessassem para participar conosco na nossa igreja, né? Todos os nossos estudos. E ainda quando começamos, nós iniciamos às terças-feiras, que era quando fazíamos as nossas aulas de estudo bíblico. Olha só, muita coisa se passou. Já estudamos 46 salmos, hoje será o 47º, e os estudos são feitos aos domingos. E agora, devido à paralisação, né, por causa do isolamento social, fazemos online. Quantas mudanças! Mas em todas elas nós percebemos até aqui que o que acontecia na narrativa dos salmos, nessas poesias lindas, acontece ainda hoje. A proteção de Deus, o cuidado de Deus, independente da circunstância. E esse cuidado de Deus, essa proteção de Deus, nós queremos pedir e oferecer a todas as mamães. A todas as mamães, pois hoje é comemorado o Dia das Mães. Nós lembramos dessas pessoas maravilhosas que cuidaram de nós a vida toda, que estão cuidando dos seus pequenos, que aqueles que ainda têm as suas mães vivas podem usufruir desse amor e desse carinho. A todos os pais que fazem vezes de mãe, a todas as avós, todas as tias, a todas as pessoas que manifestam esse carinho, esse amor, que têm esse cuidado com as pessoas que criam. A vocês, a todas vocês, o mais profundo do meu coração, meu agradecimento e a minha oração para que todas vocês sejam alcançadas pelo amor, pela misericórdia, pela força desse Deus tremendo a quem nós vamos estudar através desse salmo nesse dia. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe ricamente a vida de todas vocês. Vamos orar, irmãos, vamos orar, meus amigos, antes mesmo de começarmos a fazermos esse estudo. Santo e bondoso Deus, nós te louvamos pelas tuas misericórdias, cremos que o Senhor tem cuidado de nós em todos os detalhes, jamais o Senhor nos abandona, o Senhor é o Deus de toda a terra, o Deus que criou todas as coisas, um Deus, ó Pai, a quem é atribuído todo o louvor, toda a glória, toda a força, toda a sabedoria. Sabemos que para o Senhor não há nada difícil, Pai. Nesse dia que comemoramos o Dia das Mães, pedimos ao Pai especialmente por todas as mamães, que o Senhor as visite, que o Senhor as console, que o Senhor trate, ó Pai, de suas feridas, que o Senhor, ó Pai, incentive-as, ó Deus, a continuar, ó Pai, esse trabalho maravilhoso de educar, amar, cuidar, ó Pai, dos seus filhos. Muito obrigado, Pai, por todo o carinho que a minha mãe me deu. A minha mãe foi uma das pessoas que mais me ensinou a amar. Eu não a tenho nessa data, eu oro por consolo para o meu coração, para o coração do meu irmão e para o coração de todas as pessoas que já tiveram a mamãe retirada aqui deste mundo, as mamães que já foram morar com o Senhor, e nós clamamos pelo teu consolo e que venha à nossa memória a alegria e a satisfação de termos recebido todo o consolo dessas pessoas, todo o carinho dessas pessoas, todos os ensinamentos dessas pessoas. Muito obrigado por todas as mães, Senhor. Cuide, Pai, dos nossos estudos agora, no Salmo 47. Nos instrua naquilo que for mais importante para que nós conversemos aqui, Pai, nesse domingo. Aquilo que é importante para Ti, que nós saibamos, Deus. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos à leitura do Salmo, vamos fazendo as interrupções, né? Para fazermos os comentários devidos. Diz o Salmo 47. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com vozes de alegria. Aqui é um convite generalizado para que todos os povos da terra batam palmas a Deus. Exaltem, louvem, homenageiem a Deus. Então aqui é um chamado para todos os seres através do pedido local, onde o poeta escreveu, convidando todos aqueles que presenciavam o ato inicial que deu origem a este salmo
nós podemos imaginar três contextos, né? Um deles é histórico, pode ser em relação a uma conquista de Ezequias, o livramento de Deus, quando Ezequias fez uma oração e Deus livrou o povo, né? Nós temos aqui também um fator cultural, esse salmo sendo utilizado em diversas comemorações do povo de Israel, celebrando. Nós vamos ver durante a leitura desse salmo, né, há indícios da celebração desse salmo ter sido iniciada quando a arca foi tirada da tenda provisória que ela ficava e levada até o templo, né, na inauguração do templo feita por Salomão. Então nós temos assim o fator cultural desse salmo, e nós temos também o fator escatológico, que diz que um dia todas as pessoas de toda língua, toda raça, toda nação estarão diante do trono de Deus exaltando a Deus. Então nós temos essas três perspectivas em relação a este salmo. E continuando a leitura do salmo, o que o salmo vai nos dizer? Pois o Senhor, então o primeiro versículo, nos convida a adorá-lo, a exaltá-lo, a batermos palmas, né? E aí o 2 vem justificar o motivo por que nós devemos fazer isso. Pois o Senhor, o Altíssimo, inspira reverência, é o grande rei sobre toda a terra. Essa terminologia aqui, grande rei, ela era utilizada para os reis pagãos, para os deuses pagãos. Então aqui o salmista, elevando Deus acima de todos os outros deuses, acima de todos os outros reis, declarando que de fato o grande rei, esse nome só pode ser atribuído ao nosso Deus, porque Ele é o Criador de tudo, Ele é aquele que sustenta toda a criação, Ele é aquele que dá a vitória ao povo que Ele mesmo escolheu. Então é um Deus poderoso a quem é devido esse termo. Grande rei, para ser usado com exatidão, para ser usado realmente de maneira correta, só pode ser usado da melhor forma, usado para Deus, o nosso Deus, Yahvé, o Deus Criador. Esse sim é o grande rei. Aí, continuando a nossa leitura, ele submeteu os povos ao nosso poder e as nações colocou sob nossos pés. Então aqui nos dá realmente embasamento para crermos que o salmista, o poeta, né, aí lembrando que do Salmo 43 ao Salmo 49, nós estamos falando de salmos escritos pelos descendentes de Coré. Então isso aqui é mais um salmo dos descendentes de Coré. Lembrando, né? Nós sempre lembramos sobre isso, porque é legal sabermos a autoria dos salmos. Temos alguns salmos anônimos, a maioria deles foram escritos por Davi, temos um salmo de Moisés pelo menos, e esses salmos aqui, eles pertencem à descendência de Coré. Então, esse último versículo que nós lemos aqui coloca como Deus dando vitória e os inimigos debaixo dos pés do povo. Então, se tratar de maneira histórica, bem provável que esteja sendo celebrado a vitória do povo de Israel numa das suas batalhas. Bem provável, segundo alguns estudiosos, que seja em relação à vitória de Ezequias contra os assírios. Então o povo teve uma vitória contundente e ficou bem claro o poder de Deus nessa vitória. O povo de Israel, quando eles tinham em seu coração aqueles momentos de arrependimento, de realmente relembrarem quem era o Deus que os separou para eles serem o povo de Deus, eles tocavam nesse assunto, eles exaltavam a Deus, atribuindo ao Senhor todas as vitórias que eles tinham. Então aqui este versículo era um desses momentos. Um israelita da tribo de Coré, ele escreve dizendo que Deus colocou os seus inimigos embaixo dos pés da nação de Israel. Então Deus é poderoso para fazer com que todos os nossos inimigos estejam sob o seu domínio e sejam derrotados. Eles não podem nos impedir. E se nós queremos trazer isso para os nossos dias atuais, o que nos diz que nenhum dos inimigos que tentam nos afastar da nossa confiança em relação a Deus serão eficazes se nós termos realmente a nossa confiança depositada totalmente em Deus. Nenhum momento de tristeza, decepção, frustração, nenhuma tragédia pessoal, nada poderá abalar a nossa confiança em Deus se nós atribuirmos a Deus todo o poder, todo o controle
Atribuímos a Deus a toda a sabedoria, todo o conhecimento, e Ele sabe e controla todas as coisas. E a gente vai encontrar consolo em saber que o que acontece conosco acontece segundo a autorização e segundo a permissão de Deus. Então nada pode nos abalar, Ele é perfeito. Essa passada nessa terra agora é curta. E o que importa é que Ele nos ama, nos salvou, e nenhum dos inimigos que atentarem contra nós poderão abalar a nossa confiança, porque a nossa vitória é certa. Inclusive, o último dos nossos inimigos, Jesus derrotou na cruz, que era a morte. Então nada pode nos abalar se de fato confiarmos plenamente no poder de Deus, que é quem nos sustenta. Continuando a leitura, versículo 4. Ele escolhe para nós a nossa herança, para orgulho de Jacó, seu bem-amado. Eu toquei no assunto desse versículo também na terça-feira, porque eu fiquei em débito em relação a essa aula. No último final de semana nós tivemos uma ação maravilhosa na igreja, mais de 4 toneladas de alimentos e itens de higiene, limpeza, álcool gel, máscaras distribuídos, e ficou muito corrido aquela semana para eu parar para ler, para trazer algo com carinho, com cuidado para vocês. Então eu fiquei devendo. Na terça-feira toquei, tinha lido o Salmo, toquei em alguns aspectos, né? E quando eu me referi a esse versículo 4, eu lembrei de Jacó, como o versículo cita, como Jacó ele teve diversos percalços durante a sua história narrada pela Bíblia, como Deus deu vitória a Jacó em todos esses percalços. E o mais importante de tudo nessa história de Jacó foi de fato ele ter lutado contra um anjo, e ali a gente pode fazer uma figura de Deus naquele anjo, uma figura de Cristo naquele anjo, e o anjo feriu a coxa de Jacó. Então os judeus não comem a coxa direita do carneiro por respeito a esse ato de um simbolismo, né, dessa luta de Jacó com o anjo. E nessa luta com o anjo, a Bíblia diz que Jacó tem prevalecido pela perseverança dele, porque ali a guerra de Jacó era não sair desse encontro com o anjo sem ser abençoado. E essa persistência de Jacó fez com que naquele dia Deus determinasse a mudança do seu nome, chamando Israel, que significa tem lutado contra Deus e tem prevalecido. Então tem perseverado, tem recebido de Deus realmente autorização. Deus se agrada de Jacó e tornou Jacó Israel, da onde saíram as 12 tribos. Aqui é a herança de Deus vinda por Jacó, a nação de Israel que Deus escolheu lá em Abraão, e em Jacó ficou caracterizado as 12 tribos. Então Jacó ele é o símbolo daqueles que creem, acreditam e lutam e perseveram com Deus. E a nossa herança é realmente sabermos que vamos herdar tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz nos tornou co-herdeiros de Jesus. Jesus ele é o autor da vida. Jesus ele é a voz da criação. Foi através de Cristo que todas as coisas foram feitas. O pecado nos separou de Deus, mas Jesus nos uniu novamente a Deus. Jesus nos colocou no reinado do amor de Deus, que sempre existiu em santa harmonia através das 3 pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus nos devolveu acesso a esse amor precioso. A nossa principal herança é sabermos que com Cristo fomos colocados novamente na família de Deus através da adoção. Então nós vamos herdar todas as bênçãos de Jesus através da cruz. Jesus nos salvou, Jesus nos selou com o Espírito Santo e nos colocou novamente na família de Deus, e nós caminhamos aqui nesse mundo, nesse tempo, crendo que quando nós tivermos os nossos corpos glorificados, através da última ação de Deus por nós, quando nós deixarmos esse mundo e partirmos para a glória, e quando Jesus julgar todas as nações e implantar definitivamente o seu reino de amor, nós reinaremos com Jesus. O pecado não mais atrapalhará o nosso relacionamento com Deus,
e nós vamos governar este mundo através da pessoa de Cristo, que nos escolheu e nos fez herdeiros com Ele. E Deus é maravilhoso, porque mostra para nós que nós devemos cada vez menos nos apegar a este mundo e aquilo que Ele oferece. Cada vez mais aumentarmos a nossa confiança em Deus, porque esse mundo é passageiro e nós vamos receber uma herança muito maior, muito mais sublime do que qualquer coisa que nós possamos vir a conquistar agora. Deus cuida de nós, Deus realmente protege-nos, Deus nos dá alegrias infinitas. A partir de já, nós já aproveitamos a presença de Deus, porque Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Abundância da presença do Pai, abundância para fazermos aquilo que precisamos enquanto estivermos aqui, amarmos o nosso próximo, realizarmos as ações que nos tragam o nosso sustento, confiarmos em Deus em tudo que fazemos, mas é passageiro. A nossa principal herança está na glória com Cristo e garantida pela obra que Ele realizou perfeita uma única vez e de uma vez por todas. Versículo 5. Deus subiu entre os brados de adoração ao som da trompa ou da trombeta, e no caso aqui a tradução é o shofar, aquele chifre feito de... aquele instrumento feito de chifre de carneiro. Então, aqui está falando sobre Deus subiu, Deus foi adorado, e provavelmente o translado, esse versículo aqui, nos fala do translado da tenda provisória, aonde Davi havia determinado que a arca da aliança ficaria lá em Jerusalém. Davi pediu para que a arca viesse até Jerusalém, que havia sido uma cidade dos jebuseus, conquistada por Davi, e Davi tornou aquela cidade a cidade de Davi. E ali a cidade de Davi pediu para que a arca viesse, fosse colocada ali numa tenda provisória, até que fosse feito o templo de Israel, mas aí só terminou na época de Salomão, filho de Davi. Então, quando houve o translado dessa tenda provisória que Davi havia pedido para ser construída, para a arca permanecer, foi feita uma procissão, uma procissão, uma grande festa para que fosse levada a arca, que representa o trono de Deus, o mecanismo da presença de Deus no meio do seu povo. A arca ia à frente nas batalhas, era a arca que representava a presença de Deus e fazia com que o povo de Deus obtivesse as suas vitórias. Então, nesse dia que a arca foi transportada da tenda provisória para o templo, foi feita uma grande festa. E aqui fala que Deus subiu. Então Deus foi exaltado, adorado, acima dos querubins. E um ato litúrgico desse translado da tenda provisória para o templo. A tradição cristã adotou no início da igreja esse versículo e tem esse salmo fazendo alusão à ascensão de Jesus aos céus. Coisa maravilhosa. Diante de mais de 500 pessoas, o nosso Senhor se despediu definitivamente do convívio humano, da maneira que nós contemplamos hoje. Eu e você nos vemos, temos um corpo. Ele se despediu aqui do convívio, indo aos céus para estar na dimensão onde Deus está, onde Deus é, sentado à destra de Deus. Nesse dia, a igreja adotou este salmo, por causa deste versículo, como um salmo para celebrar essa data, da ascensão de Jesus aos céus. A Bíblia ela tem uma sincronia especial, maravilhosa, entre os seus mais de 40 autores, mesmo que muitos deles nunca se conheceram. Isso é um dos atestados da veracidade dos seus escritos, como ela se completa, como ela, de uma diferença de 1000 anos, ela pode ser lida e interpretada de forma que uma situação que aconteceu na época de Ezequias, bem provável, de uma vitória sobre os assírios,
e exaltando o rei, exaltando a vitória do rei, e depois usando no momento litúrgico para o translado dessa arca até o templo na época de Salomão, como ela pode ser lida perfeitamente para a ascensão de Jesus aos céus. Porque é Deus sempre sendo exaltado, e a ascensão de Jesus aos céus realmente definitivamente cravou ali que aqueles homens contemplavam a pessoa de Deus, conhecido hoje como a segunda pessoa da Trindade, o Filho, quando ele ascendeu aos céus. Louvado seja Deus! Como a Bíblia é maravilhosa, como ela nos enche de esperança, como ela mesma se justifica, se explica. Ela tem a autoridade proveniente dela mesma, porque ela é perfeita. Louvado seja Deus. Versículo 6. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai. Como é bom sabermos que Deus é digno de ser adorado. Como é bom sabermos que quando nós nos reunimos, igual ontem na live que o nosso amigo Rodolfo faz, né, do Palavra Encanto, tivemos ali, pelo menos enquanto eu acompanhei o número no Instagram, mais de 200 pessoas juntas num único momento, no único objetivo de estarem ali assistindo e participando daquela live, a adorar a Deus através das canções, porque Ele é digno de toda adoração. Você separar um tempo para adorá-lo através de canções, de músicas, de poesia, de evangelismo, de caridade, do que você quiser atribuir a Deus, é um tempo que você está investindo. Porque a colheita desse seu investimento é paz no seu coração, porque você está fazendo aquilo que lhe é devido, que é atribuir louvor a quem merece. Viver uma vida de retidão santa, procurando se afastar do mal, em louvor àquele quem merece. E muitas vezes nós separamos um tempo para cantar, e isso é proveniente de lábios que já demonstram através das vidas o desejo de adorar a Deus. Então, versículo 6, nos convidando a adorar a Deus, a nos derramarmos diante de Deus, a afirmarmos com toda a força dos nossos corações que Ele é digno de ser adorado e exaltado. Porque Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com harmonia e arte. Olha aqui que coisa mais bonita, né? Nós aprendemos durante os nossos estudos de Salmo que os Salmos, ele é a poesia hebraica e com cuidados maravilhosos, são diversos paralelismos que compõem os Salmos, e nós podemos observar mais um deles aqui, novamente, todos eles terão, que diz o versículo 6, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai, é o convite. Aí o versículo 7 já volta a tocar no versículo 6, explicando o motivo, como aconteceu nos versículos 1 e 2 aqui, ó, porque Deus é Rei de toda a terra, cantai louvores com harmonia e arte. Então o 7... ele está dando uma evidência porque cantai louvores que havia citado no 6. Isso é beleza, isso é o cuidado, isso é arte, e nós sabemos que os judeus adoram dançar, adoram celebrações com dança. Isso é arte dedicada ao Senhor. Isso é arte, cuidado para fazermos para Deus o melhor. Quando nós separarmos algo para fazermos para o Senhor, tem que ser o melhor. A nossa adoração a Deus tem que ser proveniente de um esforço de fazermos com que as pessoas que estejam observando aquela nossa ação, elas glorifiquem a Deus. Não é fazer de qualquer forma, é fazer de forma agradável, de forma sincera, de forma amorosa, com zelo. Versículo 8, Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Coitado dos homens que acham que fazem o que querem, quando querem, jamais serão cobrados, nunca serão interrogados sobre as suas ações. Mal eles sabem que, de fato, quem está reinando sobre as suas vidas é Deus. Todos os seus atos, por mais errados que sejam, acontecem pela permissão de Deus e muitas vezes para que Deus possa mostrá-los que nada fica sem punição. Toda iniquidade um dia será julgada. Todo pecado foi derrotado na cruz de Cristo Jesus. Na cruz de Cristo Jesus nós somos convidados a nos esvaziar das nossas próprias
das nossas próprias, agora fugiu a palavra, mas na verdade é de nossas próprias alegações de justiça, das nossas próprias justiças. E nós queremos enumerar diversas vezes para Deus o porquê nós merecemos algo. Porque nós somos melhores, porque isso para Deus não é nada. Porque Deus é santo e Deus nos aceitou pela sua bondade, pela sua misericórdia, foi graça. E Ele permite que o mundo caído, que jaz no maligno, porque o homem virou as costas para o Senhor, o homem quer viver de acordo com a sua própria vontade, não quer respeitar as leis de Deus, não quer respeitar a palavra de Deus. Muitas pessoas até falam o nome santo, porém falam muitas vezes em vão, porque querem apenas justificar aquilo que eles creem e pensam, não se debruçam sobre a palavra, não aceitam o conselho da palavra, usam Deus para atingir os seus próprios objetivos. Há muitas pessoas assim. A Bíblia é repleta de ensinamentos para que nós possamos amar um ao outro, perdoar um ao outro. A Bíblia diz que em Jesus não há mais grego, judeu, escravo, livre, porque nós não devemos ter mais um muro de separação entre nós. Esse muro foi quebrado, Deus nos tornou todos irmãos, aqueles que vão a Jesus e aqueles que não estão em Jesus devem ser fruto do nosso amor, não há inimigos. Nossos inimigos não são de carne e sangue. Os nossos inimigos, eles estão nas regiões espirituais, movendo corações para que haja guerra, haja confusão entre as pessoas. Nós temos que ter a coordenação das nossas vidas feitas pelo Espírito Santo de Deus, ouvindo o que Deus tem para nós. Coitado dos homens que acham que têm algum poder, espalhados por esse mundo, todos os governantes, coitado deles quando acham que eles têm algum poder. São apenas vara do instrumento da ira de Deus, muitas vezes. Deus instituiu todas as autoridades para que haja ordem na sociedade. Muitas pessoas que estão em cargo de autoridade não fazem bom uso, mas foram instituídas por Deus, até pela permissão de Deus, pelas más escolhas que as nações fazem. Foi assim quando o povo de Israel pediu um rei. Deus falou que não queria que eles tivessem um rei, porque Deus governava-os diretamente através dos profetas, dos juízes. Mas eles pediram um rei, porque sentiram inveja dos povos vizinhos que tinham rei. Precisava de uma figura humana para poder controlá-los. Então Deus permitiu que houvesse um rei. Aí você vai ler quando Deus orienta o profeta para avisar como seria o governo desses reis, o quanto os homens sofreriam porque não tinham mais a confiança no governo total de Deus. Então há pessoas que fazem mau uso do direito de governar, todas serão cobradas, e o povo sofre por escolher mal, sofre porque às vezes confia mais no homem do que em Deus. Mas em todo caso, coitado dos homens que acham que têm algum poder e que estão agindo deliberadamente fora da vontade de Deus. Deus os julgará. E Deus permite tudo isso que nós passamos aqui nessa terra para que nós aprendamos a confiar apenas em Deus. Aí o Salmo encerra no versículo 9, dizendo: os príncipes dos povos reuniram-se contra o povo de Deus de Abraão. Pois a Deus pertence os soberanos da terra. Ele é soberanamente maravilhoso. Não é contra, eu li errado. Os príncipes dos povos reuniram-se com o povo de Deus de Abraão. Pois a Deus pertence os soberanos da terra. Ele é soberanamente maravilhoso. Então o Salmo encerra dizendo que todos os príncipes da terra, todos os poderosos, um dia estarão diante de Deus. Estarão reunidos junto com o povo de Deus. Só que essa reunião de muita gente será para confessar a Deus, a confessar Jesus como Senhor, de maneira obrigatória. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará um dia. Então nós temos aqui, nesse versículo, mais uma possível interpretação desse salmo como escatológica. Uma revelação do final dos tempos, algo que vai acontecer. Toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, todos os poderosos estarão diante de Deus, alguns para receberem a condenação, porque nunca se arrependeram, porque nunca entregaram os seus corações a Jesus, porque nunca aceitaram o governo de Cristo, que é o Senhor e reina para todos sempre sobre as suas vidas. Mas um dia todos estarão lá. Espero que você
estejamos caminhando de acordo com a vontade de Deus, estejamos recebendo de Deus todo o consolo, todo o conforto, toda a direção, nesse momento difícil de isolamento social, num momento difícil no mundo todo ao combate dessa doença, e que se intensificou muito aqui no Brasil, porque está tendo uma disputa política. O Brasil é um lugar que nós temos que orar muito para que possamos ter paz, porque tudo o que acontece nesse país vira motivo para disputa política. Já não bastasse todas as mortes, hoje converso com os irmãos e nós temos já registro de mais de 10 mil mortos no país. Era para nós estarmos em prantos, era para que nós estivéssemos hoje clamando e chorando a Deus para que Ele venha ao nosso encontro e nos ajude, não travando disputas intermináveis. É irmão contra irmão dentro da própria casa, são irmãos de igreja contra outros irmãos de igreja, há acusações de todos os lados, há quem defende a economia, quem defende a saúde. Não dá para defender uma ou outra, as duas têm que ser defendidas. Nós temos que pôr a mão na nossa consciência e sabermos se voltar para a normalidade com esse pico de morte, muita gente que não morreria irá morrer. Nós temos que cobrar as autoridades para que haja de forma que a maioria das pessoas tenha um sustento, tenha o que comer. Há dinheiro para isso, pagamos impostos para isso. Mas agora é momento de nós nos rendermos a Deus, de nós atribuirmos a Deus todo o louvor, toda a glória, toda a honra, porque Ele está no controle de tudo. E Ele está mostrando mais uma vez o que adianta toda a ganância, o que adianta todo o lucro, o que adianta querer ter todas as coisas dessa vida, se essa vida aqui ela é tão frágil e um inimigo invisível pode nos vencer. A nossa principal esperança, irmãos, é que um dia todos os príncipes deste mundo, todos os governantes, todos os poderosos estarão reunidos junto com o povo de Deus, confessando com o lábio e ajoelhado diante do Rei da Glória, porque Ele sim é poderoso. É para Ele que nós temos que dedicar o nosso tempo, a nossa adoração. É para Ele que nós temos que curvar a nossa cabeça e agirmos de acordo com a sua vontade. É fazer o que Ele pediu para que nós fizéssemos, amarmos uns aos outros, como Ele nos amou, dedicando o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos, para que as pessoas ao nosso redor sejam alcançadas pelo amor de Deus. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos encha da sua alegria, do seu amor, e nós possamos conseguir continuar caminhando com o Senhor. Até o próximo domingo, onde nós estaremos estudando o Salmo 48. Deus abençoe a todos, um grande beijo.